Enquanto nós não discutimos que violência contra a mulher, seja ela qual for, é crime, portanto, você não pode passar a mão, você não pode passar pano, você não pode fazer nada, é crime. A violência psicológica, xingou de burra é crime, xingou de gorda é crime, passou a mão é crime. Né? Então, acho que se a sociedade brasileira não começar a trabalhar a violência contra as mulheres como crime, vai ser muito difícil só o governo fazer políticas públicas e investir recurso, porque nós não daremos conta do que eu chamo, da pandemia de violência contra as mulheres. Ministra, eu queria conversar com a senhora sobre o seguinte. Hoje, no final de semana, saiu uma outra deputada do campo de extrema-direita com uma arma na mão, fazendo uma ameaça ao presidente Lula, né? Agora ela está negando. Mas eu queria tocar nesse ponto para falar com a senhora o seguinte: a gente observa que no campo de extrema-direita tem muitas mulheres, né? Me espanta isso. Então, eu queria que você comentasse como é que você vê, sob uma ótica feminista, a mulher machista, né? A mulher que reproduz o machismo. Como é que eu vejo cada vez mais, viu? Era para estar diminuindo, né? Eu me lembro que teve alguém do PT que chegou aqui e falou assim: nossa, o Lula ganhou por causa das mulheres em 2022. Eu acho que não foi bem assim. Eu vi, infelizmente, muitas mulheres reproduzindo o discurso machista do bolsonarismo. Como lidar com isso? É o desafio de lidar com os bolsonaristas, né? Porque não é porque você nasce mulher que você já nasce, né, feminista, porque efetivamente o machismo está colocado na sociedade, e dependendo do que lado que você está, você vai efetivamente para um ou para o outro. E a grande questão é que elas terminam reproduzindo o que a extrema-direita, não é nem a direita, o que a extrema-direita coloca para elas. Né? Isso é um desafio, Sara, você está correta. Nós vamos ter que ver como é que nós vamos fazer, e nós vamos ter que aumentar o número de mulheres, com poder de fala. E, para mim, esse é o desafio. Que as ameaças que nós estamos tendo do movimento machosfera, ou mesmo da extrema-direita, é com as mulheres que têm uma outra forma, uma outra linguagem, um outro olhar, não é com as mulheres da extrema-direita que reproduzem a mesma forma. Então, para mim, continuam pensando como os homens, na política dos homens e na política do ódio estabelecido pelos homens. Então, assim, nós precisamos, na verdade, construir novas lideranças, pessoas que possam vir nos próximos mandatos com poder de fala, fortalecer as que estão aí, para que a gente possa efetivamente mudar esse quadro, porque elas eu acho muito difícil a gente mudar. O Mauro tem mais uma pergunta, é isso? Tenho. Ministra Cida, quero te falar o seguinte: por mais que eu tenha empatia e solidariedade, não consigo me colocar, como dizem os gringos, né, nos sapatos de uma mulher. Outro dia vi uma estatística da agência Patrícia Galvão, uma importantíssima agência dos direitos das mulheres no Brasil, é assim: 97% das mulheres já sofreram importunação sexual, assédio no meio de transporte, ou seja, todas. Uhum. Na vida, 71%, ou seja, não dá para ser mulher nesse país sem ter sido assediada, sem sofrer importunação. A situação é um descalabro. E eu acho que o feminicídio está na ponta desse processo, né? Começa com a importunação, o assédio, e vai terminar lá adiante no feminicídio. O Brasil viu espantado esses episódios de assédio, de importunação na semana passada no tal Big Brother. E o mais incrível é o seguinte: os caras sabiam que estavam sendo filmados. Uhum. Que a imagem dele estava saindo para o Brasil, e mesmo assim atacaram aquela mulher. Como é que você, Cida, e o Ministério viram esse episódio do Big Brother, e como é que enfim, o país é patriarcal, o país é machista, o país é misógino, mas quais são os caminhos de enfrentar essa verdadeira guerra cultural? Bom, nós soltamos uma nota, né, Mauro?
do Ministério, onde nós dissemos, e a nossa posição é que, inclusive, a emissora revitimizou a vítima, né? Quando colocou ela logo em seguida fazendo aquele depoimento. Então, você, de novo, faz com que a vítima seja revitimizada. Ah, mas ela não entendeu, porque com isso você justifica, né, o assédio efetivamente. É assim que o país tem reproduzido isso praticamente 24 horas por dia, né? Aconteceu nesse show, né? Mas que efetivamente acontece nas novelas, tem acontecido nos filmes. Então, e é a cultura, né, da telenovela, a cultura geralmente da imprensa é de normatizar e autorizar efetivamente esse tipo de assédio, né? E o assédio, para mim, Mauro, ele tem uma coisa muito grave, que ele vem logo em seguida com a violência sexual. Você tem o feminicídio, mas se você for ver os dados do aumento da violência sexual, ele é tanto quanto do feminicídio nesses últimos anos. Então, você vai ter um processo que eu primeiro faço o assédio, eu encosto no ônibus, eu passo a mão, né? E depois eu termino violentando essa mulher. Ou mesmo esse tipo de coisa termina autorizando os pais, os irmãos, os avós a violentarem as crianças e as meninas e as mulheres dentro de casa, que é o que a gente tem visto nesses últimos anos. Então, para enfrentar essa realidade, nós precisamos, eu acho, ter uma política pública forte, ter uma justiça célere, porque, para mim, o grande problema da violência é a impunidade, Mauro. Enquanto nós não discutimos que violência contra a mulher, seja ela qual for, é crime, portanto, você não pode passar a mão, você não pode passar pano, você não pode fazer nada, é crime. A violência psicológica, xingou de burra, é crime. Xingou de gorda, é crime. Passou a mão, é crime. Né? Então, acho que se a sociedade brasileira não começar a trabalhar a violência contra as mulheres como crime, vai ser muito difícil só o governo fazer políticas públicas e investir recurso, porque nós não daremos conta do que eu chamo, da pandemia de violência contra as mulheres. Nós vivemos a pandemia da Covid, mas a pandemia da violência contra as mulheres, ela é permanente, ela é cotidiana, ela é diária, a cada 3 minutos uma mulher sofre violência nesse país. Cada 3 minutos. Então, enquanto nós estamos aqui fazendo esse debate, quantas mulheres sofreram violência? Então, essa é a pergunta que nós temos que fazer e que nós precisamos responder. Ao mesmo tempo que construir política pública, nós precisamos rediscutir com a sociedade os valores, né, o comportamento, a educação. E a educação não é só a educação formal, não. É a educação formal, mas é a educação na comunidade, é a educação na família, porque senão você não resolve, né? Você ter uma criança que leva um bombril para dar de presente para a professora, né? De onde que vem isso? Então, são questões que nós precisamos estar permanentemente atentos, e esse ministério vai fazer. Nós vamos fazer campanhas, né? E as campanhas, eu sempre digo, que não é aquela campanha midiática que você entra 30 segundos no horário nobre de uma certa televisão. Uma campanha que seja permanente para que nós possamos mudar efetivamente a forma da sociedade brasileira entender homens e mulheres.